Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para a gente continuar falando um pouco sobre os povos indígenas do Brasil, as populações nativas do nosso país. Você sabia que existem mais de 300 povos indígenas? Pois é uma diversidade de povos. Cada um tem uma língua diferente, uma cultura diferente, ou seja, crenças diferentes, uma produção artística diferente, um modo diferente de se pintar, de se expressar artisticamente, de criar grafismos, simbologias diferentes, religiosidades diferentes. Então, para ilustrar um pouquinho dessas diferenças e também algumas similaridades, eu escolhi hoje para trazer para vocês dois povos. Os Wayapí, que ficam no Pará e no Amapá. É um povo formado por 48 aldeias, aproximadamente. Muita coisa. E o povo Carajá, que fica aí no Pará, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Então vamos começar pelos Wayapí. Existem vários padrões de grafismos criados pelos Wayapí. Alguns são muito antigos, repetidos, e outros são atualizados. Então, há essa liberdade na cultura Wayapí que os indígenas criem novos grafismos. Então, existem versões para o mesmo tipo de grafismo. Os grafismos Wayapí são inspirados nos animais, como outros grafismos que nós já viemos estudando. Não dá para separar o grafismo das histórias, dos mitos contados pelo povo que criou o grafismo, né? O grafismo Wayapí é muito ligado com as histórias contadas pelos Wayapí. Por exemplo, os Wayapí acreditam que no início todos os seres eram iguais. Não havia distinção de cor, nenhuma distinção. Até que o grande criador, que eles chamam de Janejar, numa festa, promoveu a separação entre os humanos e os animais. Por exemplo, quem dançava perto da água, caiu na água e se transformou nos peixes e nos seres aquáticos, como a anaconda, que é muito importante para essa cultura. Conta-se também que numa área da Terra existia um ser muito poderoso. E aí os humanos mataram esse ser. E ao morrer, ele se transformou numa grande anaconda, uma anaconda gigante. Ao abrir a anaconda, cadáver da anaconda, os humanos encontraram excrementos coloridos. E aí eles deram uma festa. Nessa festa, os convidados podiam se pintar com esses excrementos. E aí surgiram os primeiros pássaros. Quem se pintava se transformava em pássaros coloridos. E eles começaram a voar, e assim surgiram os primeiros pássaros. E eles foram para o alto de uma árvore, e ali, depois se dispersaram, levando as águas que criaram os rios. Então, uma história de grandes transformações. Vocês lembram da anaconda, que tinha excrementos coloridos dentro dela? Então, conta-se que ao olhar dentro da anaconda, os indígenas perceberam carcaças de animais que ela tinha devorado, por exemplo, os peixes. Aí eles viram como era
a espinha do peixe. E aí eles criaram um grafismo sobre a espinha do peixe. E assim eles foram observando outros animais. Então o grafismo deles é inspirado ou na carcaça dos animais, nos esqueletos, ou na parte externa dos animais. Vamos dar uma olhadinha numa parte de um vídeo criado pela professora Ingrid de Moraes há alguns anos atrás. Aqui ela mostra vários grafismos Waiapi. Para eles, cada ser, o grande criador é Janijá, mas cada ser tem um dono. Até as pedras têm um dono. Cada elemento da natureza tem um dono. E esse dono cuida das suas criaturas, né? É um ser espiritual que cuida dessas criaturas. Então a gente tem o dono da caça. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Os Wajapi acreditam que você tem que tomar muito cuidado, respeitar a natureza, porque senão o dono, se você caçar além da conta, o dono da caça pode se vingar contra você. Então você tem que respeitar todos os outros seres, porque para eles todos os seres têm vida, né? Tem espíritos aí. E o dono desses seres pode se voltar contra você se você não agir corretamente com as suas criaturas, com as criaturas desses seres. Então, todo esse universo de crença é importante. Por exemplo, os Waiapi, eles não têm assim um grafismo específico para homem, para mulher, não tem muitas essas diferenciações para idoso. Mas tem algumas coisas que são proibidas, certos grafismos não são adequados em determinadas épocas. E tudo depende da sua intenção ao usar aquele grafismo. Por exemplo, o urucum, eles usam o urucum como uma proteção contra os espíritos da floresta, uma proteção, tá? Então o urucum marca quem é humano de quem não é humano. Então eles pintam o corpo de urucum para adentrar a floresta, ficarem protegidos, pintam as crianças de urucum. E o que acontece? O pajé, que tem que se comunicar com esse universo dos espíritos, né? Que é o líder religioso desse povo, ele não se pinta com urucum. Por quê? Porque ele quer ter contato com os espíritos. Então, se ele usar o urucum, ele vai afastar os espíritos. E, na verdade, ele é quem se comunica com os espíritos e transmite para o restante da aldeia. Então, é uma marca da cultura deles. O urucum como proteção em relação aos espíritos. O grafismo, também ao pintar aquele grafismo, você aproxima aquele ser de você. Então isso também você tem que saber o que você está usando. Os Waiapi, eles utilizam diversos suportes, né? Além do corpo, a cerâmica, a tecelagem, né? As miçangas. E hoje em dia eles utilizam inclusive papel e caneta para criar os grafismos. Os Waiapi também passaram a incorporar elementos de outras culturas, como, por exemplo, elementos da nossa bandeira do Brasil. Elas são incorporadas também nos novos grafismos. E eles costumam criar composições
misturando padrões, né? E existem várias versões para o mesmo padrão, criado por vários artistas indígenas, e eles vão criando composições que ocupam todo o suporte. Na próxima postagem, você vai conhecer um pouco da cultura Carajá e da arte desse povo e vai poder compará-la à arte Wayapí, que apresentamos agora.